Curiosamente, alguns anos atrás eu enchi o saco da Netflix por banalizar o plano sequência no Resgate 2 com o Chris Hemsworth, e agora meio que vem a resposta do bom plano sequência com essa minissérie. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui para falar não de um filme, não de uma série, na verdade sobre uma minissérie, que é muito raro de acontecer aqui no canal, mas como eu tô meio atrasado com alguns lançamentos de cinema, eu não tô necessariamente correndo e morrendo de vontade de assistir o Branca de Neve do Mark Webb, eu acabei vendo algumas coisinhas em streaming, muita coisa tem chamado minha atenção por lá, né? Claro, o cinema ainda é a grande experiência, o grande interesse aqui nesse canal de YouTube, mas eu preciso falar da série do momento que tá todo mundo comentando e que eu acabei, né, sentando para ver um episódio e acabei vendo os 4 em sequência, que é o Adolescência, a nova minissérie da Netflix, desenvolvida pelo Jack Thorne e o Stephen Graham. Mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Meio que todo ano, toda temporada, surge a série do momento na Netflix, né, pessoal? Aquela série que fura todas as bolhas, aí todo mundo começa a comentar, discutir, analisar. Às vezes eu tenho um pouco de preguiça disso, né? Aquela síndrome, não vou dizer do efeito manada, mas que você meio que se sente obrigado a assistir e fazer parte daquele movimento, daquela cultura, né? No ano passado foi o Bebê Rena, que é uma série que eu gostei bastante quando eu assisti também, e agora tá sendo o Adolescência, né? E de certa forma, o bom desses efeitos, dessa enxurrada aí de manada da Netflix, é que eles podem levantar a atenção de muitas pessoas para um tema importante, né? E isso, dentro da cultura atual do streaming, da reação, é muito importante, é muito valioso também. O entretenimento não funcionar apenas como entretenimento e arte, mas também para passar uma mensagem, para fazer algum tipo de declaração pertinente, relevante ao tipo de história que você está tentando contar, e o Adolescência tá perfeitamente dentro disso. Ele surge aí de uma ideia do ator Stephen Graham, que é aquele clássico ator que você já viu em 1 milhão de filmes e papéis coadjuvantes, desde o Irlandês até o vilão número 3 no segundo Venom, no terceiro Venom também. E ele diz, né, ele contou num desses late shows, acho que foi com o Jimmy Fallon, que ele viu uma matéria de jornal sobre uma criança, um menino de 13 anos, que tinha matado uma garota da idade dele, e ele ficou meio que perturbado e tentou entender que tipo de circunstância levaria a isso, né? E como a geração atual, que cresce em meio a redes sociais, internet e esse acesso muito rápido a informações, telas e tudo mais, sem muita supervisão de adultos, como que isso molda a mente de uma criança, né? Então, ele parte para investigar isso, ele coescreve a série com o roteirista Jack Thorne, que já falou muito sobre essa questão de adolescentes em alguns episódios da série britânica Skins, naquele filme extraordinário com o Jacob Tremblay, e até nos filmes de Enola Holmes para Netflix, que deve ter sido como os caminhos deles se cruzaram, né? O Jack Thorne na Netflix, Stephen Graham leva a série para Netflix, e inclusive o Graham leva o diretor Philip Barantini, com quem ele trabalhou num curta, depois num filme, depois numa série intitulada Boiling Point, que acabou se transformando em O Chefe, que também se aprofunda nessa estética do plano sequência e do tempo real, só que para abordar os bastidores de uma cozinha no Reino Unido, um pouco antes do The Bear popularizar isso naquela ótima série do FX. E como eu falei em plano sequência, pessoal, essa é a proposta da série, são 4 episódios de média de 1 hora, 50 minutos a 1 hora, que são todos rodados em plano sequência. E enquanto eu assistia, eu podia ter certeza de que era aquele clássico caso do plano sequência falseado, à la Birdman, ou a maioria dos trabalhos que o Inarritu faz, né, de esconder os cortes através de montagem. Não. O que eu vi do Adolescência, né, pelo que eu encontrei nos materiais e entrevistas com o diretor de fotografia Matthew Lewis, que realmente, se ele fez tudo isso daqui, ele é um gênio, é de fato um longo plano sequência que não teve cortes, foi absurdamente ensaiado. Eu li
que a equipe e o elenco gravavam cerca de 2 takes por dia, porque eles eram todos muito ensaiados, muito complexos. Você está realmente acompanhando uma série de situações e personagens ao longo de 1 hora em tempo real, às vezes com troca de cenário, com troca de ambiente, troca de uma câmera que está no nível terrestre e aí do nada vira um drone e volta para o campo terrestre. É um absurdo, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso assim, mas num termo de execução é impressionante, é diferente de muita coisa que eu vi na televisão, e ele tá a serviço de uma história muito forte, muito pertinente, que é basicamente sobre esse pai de família, que é vivido pelo Stephen Graham, que é atordoado com a notícia de que o filho dele, né, um filho de 13 anos, que é vivido pelo Owen Cooper, no primeiro papel dele como ator, é acusado e preso de suspeita de assassinato, e aí você vai vendo o desenrolar dessa história. O Stephen Graham não tá querendo fazer um whodunit como ele foi. Inclusive, vamos de agora em diante chamar whodunit de quem que foi? Fica legal, né? Abrasileirar o whodunit, quem que foi? Ele queria analisar o porquê que o menino fez isso, né? Então, o primeiro episódio, ele é todo nessa reação imediata dele sendo levado de casa até a delegacia, os primeiros passos, o interrogatório e a acusação. O segundo, ele é focado no trabalho da polícia, muito bem representado aí por esse ótimo ator, o Ashley Walters, que ele parece o Anthony Mack, sabe? Ele parece o Anthony Mack se ele tivesse tomado o soro do Capitão América. Eu fiquei pensando nisso enquanto eu via a performance dele, um ótimo ator. É um trabalho investigativo na escola onde o menino estava estudando. O terceiro, ele é um teatro filmado, basicamente, porque ele acompanha o menino, o Owen Cooper, tendo uma sessão de terapia com essa personagem da Erin Doherty, né, que é muito intenso, né, praticamente os dois personagens numa mesa conversando só, e o quarto episódio é o desfecho da história que volta a acompanhar o personagem do Stephen Graham e a família dele, né. São situações bem isoladas, eles escolhem bem a dedo o tipo de situação que eles querem abordar, você vai ficar sem algumas respostas também, o final mesmo da série ele é um pouco aberto, você não sabe muito bem para qual direção ele vai, mas eu fiquei muito impactado, pessoal. Eu fiquei, acho que assim, primeiramente, o nível de dramaturgia, de roteiro do Graham e do Thorne é altíssimo, porque, primeiramente, eu adoro filmes e séries que estão bem focados no processo burocrático das coisas, sabe? Tipo, o menino ele foi preso, aí você vai acompanhar tudo que acontece com uma pessoa quando ela é presa na delegacia. Tipo, tirar as fotos, documentação, exame de sangue, encontro com o advogado, discutindo o caso. É muito legal porque te dá um senso de realismo, ainda mais por essa questão do plano sequência, de estar em tempo real, que é meio que sem precedentes. É quase como se estivesse tendo a experiência suprema do Fly on the Wall, a mosca na parede, você tá lá, escondido atrás da câmera, acompanhando essas vidas, esses movimentos, essas situações, e é meio desesperador porque parece muito real, né? A sequência do interrogatório, onde você vai vendo o Owen Cooper tentando acobertar, tentando sustentar a mentira e ela sendo progressivamente derrubada com fotos, gravações de vídeo e a reação dos personagens é muito impactante, justamente por essa abordagem bem realista da câmera do Philip Barantini. E eu devo dizer que o uso do plano sequência aqui ele é muito incisivo porque ele não chama muita atenção para si mesmo, sabe? Ele não é muito exibido, ele tá acompanhando os personagens, as tomadas de uma forma que nunca toma o protagonismo da história. Eu acho que esse é um dos exemplos mais interessantes de como se fazer um bom plano sequência, porque você não tá pensando muito na técnica da câmera, em como eles conseguiram fazer aquilo. Tem seus momentos, claro, né? Quando a câmera voa no drone lá para passar pela escola, é impressionante. Eu fiquei falando, caramba, como assim? Da onde veio esse drone? Como que isso é possível? E eles literalmente, né, tem um vídeo de bastidores, eles colocam um drone em cima da câmera no meio do plano para ele concluir a tomada. Isso daí, que pesadelo logístico que eles fizeram, e se isso aí não garantiu um M de direção, eu não sei o que você tem que fazer para ganhar um M de direção. Mas de toda forma, nunca rouba a atenção para mim. Eu acho que ele anda de mãos dadas com a história. O segundo episódio ele é um pouquinho mais complexo, porque ele vai indo para vários cantos da escola, ele inventa uma perseguição a pé que fica um pouquinho artificial, né? Você vê um personagem que é um policial completamente atlético e musculoso correndo muito devagar para ir atrás de uma criança de 14 anos, mas tudo bem, isso acontece, eles tentaram ser ambiciosos, mas nada que prejudica muito o resultado final, pessoal. Quando o adolescência está focado nos diálogos dos personagens e toda essa exploração
da cultura incel, de como as redes sociais se tornam ambientes extremamente tóxicos, é muito relevante e eu sinto que a abordagem por trás dessa série é a de um pai que não entende, um pai que não entende o que está acontecendo e quer entender. Eu achei muito interessante como todas as cenas na escola que mostram os professores, os monitores e toda a figura de autoridade no ambiente escolar estão sempre gritando com os alunos como eles não tivessem controle. É quase uma cena numa história, numa proposta que é realista, é uma cena meio alegórica, não parece um mundo real, porque você vê todas as crianças agindo de forma meio animalesca, conversando, gritando, e os adultos gritando de volta, tentando controlar elas. Ali, nessas cenas, está o tema da série inteira, que é os adultos não conseguem entender os próprios filhos, as crianças de hoje em dia. Isso é muito interessante, é o que o Stephen Graham tá tentando fazer, inclusive, né, a performance dele é sublime, o que ele faz no último episódio da série, que é sobre o pai tentando trazer algum tipo de normalidade no dia do aniversário dele, enquanto ele vai recebendo algumas notícias, é assim, de partir o coração, de verdade. Que tremenda performance do Stephen Graham, que tremenda performance do Owen Cooper também, né, o menino diz que foi o primeiro trabalho dele nas câmeras, ele é um gênio, ele é, de fato, assim, um grande ator, é uma performance bem amedrontadora no episódio de interrogatório. Eu diria que todo o elenco tá de parabéns, né, esse realismo, essa intensidade que todos conseguem trazer nesse experimento absurdo que o Graham e o Jack Thorne fizeram, é, tipo assim, de verdade, impressionante. É um baita trabalho, é uma das grandes séries recentes que a Netflix já fez, e fica a minha recomendação absoluta, pessoal. Acho que todos deveriam assistir, não só pelo experimento técnico e narrativo do plano sequência, mas pela força da história e do elenco, porque certamente vai deixar algum tipo de impressão. Pra adolescência, eu dou uma nota 9. Deixe nos comentários depois, pessoal, o que vocês acharam de Adolescência, vocês assistiram a minissérie, se estão ouvindo falar agora pela primeira vez e que outras séries eu deveria dar uma conferida aí. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.